Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Legislação Participativa destinada a debater paradigma de saúde, dos conhecimentos ancestrais e a medicina moderna, o curador e o doutor. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação de requerimento número 99/2025, de minha autoria. Gostaria de agradecer a presença dos membros deste colegiado, dos convidados e de todos e todas que nos assistem. Informo que este evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da Comissão de Legislação Participativa no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. É importante ressaltar que, a partir da página da comissão, cidadãs e cidadãos podem participar de debates interativos online em todos os eventos da Comissão de Legislação Participativa, enviando perguntas que, ao final do evento, serão submetidas à mesa para manifestação dos convidados. Antes de passarmos aos debates, peço a atenção das senhoras e dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os senhores e as senhoras parlamentares interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente por meio do aplicativo Infoleg. Cada convidado ou convidada terá o tempo de 10 minutos para sua exposição. Após o encerramento das exposições, cada deputado inscrito terá o prazo de 2 minutos para fazer suas exposições. Estou vindo lá do Ministério do Transporte, parece que uma areia caiu na minha vista aqui, mas acho que já melhorou. Mas é com imensa satisfação que damos início a esta audiência pública, cujo tema é o curador e o doutor, um diálogo necessário entre os saberes tradicionais e a medicina moderna. Esta iniciativa nasce de diálogos entre o professor Rogério e o nosso mandato, e foi acolhida pela Comissão de Legislação Participativa, que tem sido um espaço fundamental de escuta e valorização das diferentes expressões e conhecimentos e da cidadania. O objetivo que nos reúne hoje é simples, mas profundo: reconhecer a importância de 2 tipos de saberes: o saber ancestral, popular e comunitário, e o saber científico, acadêmico e institucional, e refletir sobre como ambos podem conviver, dialogar e se complementar na promoção da saúde integral do ser humano. Vivemos num país de diversidade imensa, diversidade cultural, diversidade biológica, de modos de compreender e de cuidar da vida. Nas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de agricultores, nas periferias urbanas, há pessoas, curadores, raizeiros, parteiras, benzedeiras, que, por meio da experiência, da observação e da tradição oral, preservam conhecimentos valiosos sobre o corpo, as plantas, os alimentos
e o equilíbrio da mente e do espírito. Esses saberes não são menores nem opostos à medicina moderna. Pelo contrário, eles são complementares e, quando integrados com respeito e base científica, ampliam as possibilidades de cuidados e de promoção de saúde. A medicina moderna, por sua vez, representa conquistas extraordinárias da humanidade. Graças à ciência, salvamos vidas, combatemos doenças, desenvolvemos vacinas, aprimoramos diagnósticos e tratamentos. Mas ela também tem muito a aprender sobre escuta, sobre acolhimento, sobre a dimensão humana do cuidado, e é nesse ponto que os dois caminhos se cruzam. A técnica e a sabedoria popular podem se encontrar na promoção de um cuidado mais integral, humano e sustentável. Essa audiência, portanto, é um convite ao diálogo. Um diálogo que busca superar preconceitos, valorizar o conhecimento tradicional e abrir espaço para que as práticas populares do cuidado possam ser reconhecidas, estudadas e, quando possível, incorporadas de forma segura e respeitosa às políticas públicas de saúde, especialmente ao nosso Sistema Único de Saúde, SUS, patrimônio maior do povo brasileiro. Por isso, agradeço imensamente a presença de cada convidado e convidada, que aqui representam não apenas instituições, mas histórias de vida dedicadas ao cuidado. A todos que participam conosco, deixo um convite. Vamos construir juntos um Brasil que valorize tanto o curador quanto ao doutor. Porque o que nos une é o mesmo propósito: a vida, o bem-estar e a dignidade do ser humano. Declaro oficialmente aberto esta audiência pública e desejo que o nosso debate seja fecundo, respeitoso e transformador. Muito obrigado. E antes de passar a palavra aos convidados, daqui a pouco aqui nós vamos compor aqui a mesa, eu queria, pedindo a licença de todos e todas, mas quero também fazer uma referência, um tratamento de base natural para a minha cidade natal de Governador Valadares e para muitas pessoas da região. Nele reconheciam um verdadeiro curador, um herdeiro da sabedoria tradicional. Eu quero aqui homenagear o seu Zé Raizeiro. O seu Zé Raizeiro, que hoje eu quero aqui rapidamente usar as palavras para homenageá-lo, hoje me dirijo a esta casa com o coração apertado e o sentimento de gratidão e respeito pela partida de uma figura que marcou profundamente a história e a cultura popular de Governador Valadares, também da nossa região, posso dizer assim, do estado de Minas Gerais. O Zé Raizeiro também foi conhecido em vários estados da federação, né, que era o nosso querido Zé Raizeiro. Homem simples, de fala mansa, de sabedoria rara. Zé Raizeiro dedicou décadas de sua vida ao cuidado com o próximo, um cuidado que não vinha de remédios industrializados, mas da fé, da natureza e da generosidade de um coração que sabia escutar e acolher. Seu conhecimento sobre ervas e tratamentos naturais, sobre a natureza, ultrapassava o campo da medicina alternativa. Ele era, antes de tudo, um curador de almas, um símbolo da solidariedade, esperança e amor ao ser humano. Localizado bem próximo
do mercado municipal de Valadares, onde ali ele tinha uma espécie de uma lojinha, né? Ele recebia as pessoas. Seu espaço era apenas uma banca de raízes e folhas. Era um ponto de encontro, de conversas e de conforto. Ali muitos encontravam não só um chá ou uma receita, mas palavras que curavam gestos e fortaleciam. A partida do Zé Aizeiro deixa uma saudade imensa, mas também um legado que precisamos valorizar. A sabedoria popular, o respeito à terra, da fé nas pessoas e do compromisso com o bem comum. Ele foi, de fato, um símbolo do nosso povo, humilde, trabalhador e profundamente humano. Em nome do nosso mandato e da população valadarense, deixo aqui minhas homenagens, minhas solidariedade à família, aos amigos, aos comerciantes e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que a lembrança do Zé Rizeiro continue viva no coração do nosso mercado municipal, na cidade de Governador Valadares, nos curadores nos corredores que guardam sua voz, seu sorriso e na memória coletiva de uma cidade que ele tanto ajudou a cuidar. Que Deus receba com a luz e paz que ele espalhou entre nós. E que a história inspire novas gerações a acreditarem que o cuidado com o outro é o maior remédio que podemos oferecer. Viva o Zé Aizeiro? Zé Aizeiro vive. Pois é, gente, depois dessas emocionantes e da lembrança aqui do Zé Aizeiro, eu quero convidar, então, aqui a composição da mesa. Chamo primeiro o Lennon Corezomaé, coordenador-geral da Coordenação Geral de Promoção à Cidadania do Ministério dos Povos Indígenas, para compor a mesa aqui conosco. Chamo também a Rosimeire Costa dos Santos, coordenadora de Atenção à Saúde da População Negra da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, para compor a mesa aqui conosco. Quero chamar também o professor Rogério Facundes, professor, escritor, pesquisador, terapeuta naturista, responsável, em 1997, pela criação do curso superior de naturologia aplicada lá em Curitiba e pela participação na Comissão de Integração Terapeuta do Conselho Nacional de Saúde. Professor Rogério, sentar aqui conosco. Convido também Putira Sucuena, diretora do Departamento Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde Indígena, o CESAI. Convido também Sérgio Lopes, médico, cirurgião cardiovascular, mestre em bioengenharia de tecidos aplicado a válvulas cardíacas, doutor em estimulação cardíaca elétrica artificial, para compor a mesa aqui conosco. Então, são cinco autoridades, né? Democraticamente, podemos começar por onde aqui? Quem será o primeiro? Doutor professor Rogério, pode ser o primeiro? Posso. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Rogério. Pode ser assim?
Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui, viu, gente? Caros doutor e deputado Leonardo Monteiro, todos os outros que compõem essa mesa, uma satisfação estar aqui e quero que minhas palavras sejam úteis e que possamos ter um crescimento nesse encontro dos saberes ancestrais e da medicina moderna. Então, eu, como já foi lido o meu breve currículo, eu sou autor de 3 livros que já escrevi e sou professor com carteira assinada como professor universitário, mas o que eu sou em meu coração mesmo, no meu ser, eu sou um curador e me sinto bem por ser assim. Na ausência de uma legislação no nosso país a respeito dessa profissão que eu exerço, que dou aula, que escrevo, que pesquiso, na ausência, eu sou sindicalizado ao SINATEM, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, e também sou membro do COMBRAMASSO, Conselho Brasileiro de Autorregulamentação em Massoterapia. E, devido a essa ausência de legislação, eu tenho uma decisão no Superior Tribunal de Justiça, STJ, trânsito e julgado, da minha legalidade de trabalhar como acupunturista e terapeuta naturista. Então, digo isso por conta que ainda não temos uma legislação. E, na ausência dela, eu tive que recorrer a esses recursos para poder me manifestar como um homem dentro da lei. Sou um brasileiro, tenho amor a essa pátria e estou legalizado perante as leis. O filósofo Nietzsche, quando fala de mudanças sociais, ele diz que existem 3 momentos para essa mudança. Primeiro, a reação xenofóbica. Segundo, o estudo e conhecimento do assunto. E terceiro, a aceitação de todos. Eu já estou há algumas décadas nessa luta e já passei pelo processo da xenofobia, de perseguição. Graças a Deus já estou fora disso e acredito que a sociedade hoje ela já vive 2ª para 3ª fase. O entendimento, o estudo dessas terapias ancestrais, naturais, autóctones, já chegando para uma aceitação de todos. Momento importante, porque o quadro sanitário brasileiro é um quadro sanitário de dificuldade. É difícil para o gestor público ele preparar um orçamento por conta da judicialização. Enquanto se pensa em prevenção, em formas mais de ênfase na atenção primária, existem judicializações que o juiz determina que o Estado cumpra o pagamento de determinados procedimentos que podem ser justos para uma minoria, mas para o tecido social faltam recursos. Existe uma crença muito grande em remédios novos, medicamentos novos, e isso são judicializados, mesmo aqueles que não têm uma total eficácia comprovada. Então, estamos diante desse paradigma. Como fazer, como adotar essas terapias ancestrais alternativas. E eu me inspiro no pensamento de Einstein, que disse que o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade é uma nova verdade. Ou seja, não quer dizer que o saber cartesiano seja ultrapassado. Ele tem o seu valor, mas o saber cartesiano ele é uma pequena gaveta da grande biblioteca do conhecimento universal. É impossível o modelito cartesiano do cogito querer entender a natureza na sua grande amplitude. Não é?
Então, nós reconhecemos que existe a importância, mas é importante também uma nova verdade, que nós possamos avançar, e esse avanço é possível quando nós nos unirmos ao saber acadêmico. Então, hoje se desenha os novos campos de conhecimento através do quantum, através da física quântica, que é muito importante, mas a sustentação dela, na nossa forma de entender, só será possível quando der as mãos à ancestralidade. Enquanto não respeitarmos o passado ancestral, o conhecimento dos nossos povos originais, não só aqui da América, mas das civilizações que já foram exuberantes na face da Terra, se isso não for respeitado, eu acredito que não existe sustentação para essa nova medicina, que é a medicina quântica. Então, em resumo, sou adepto da ideia, como já o deputado falou, de unir esses conhecimentos da ancestralidade e da modernidade. Quando isso acontecer, essa respeitabilidade mútua, o povo brasileiro ganha com isso. Então, dói para mim saber que, por exemplo, a atual vigilância sanitária no nosso país, ela é tão rígida para os pequenos, mas não é da mesma forma para os interesses econômicos transnacionais. É difícil saber que, às vezes, lá fora, senhores que bebem uísque, fumam charuto, roubam os recursos autóctones dos nossos ancestrais, dos nossos indígenas, e levam isso com muita facilidade lá para fora, tentando patentear esses conhecimentos e revender para nós com um rótulo de medicamento oficializado. Então, eu tenho, depois de ouvir os pares aqui, quero apresentar nessa audiência uma sugestão baseada num acontecimento histórico do povo brasileiro, quando, no período do Império, do ano 1808 a 1928, foi instituído no Brasil a Psiquiatura Mor, ou seja, durante 2 décadas, indígenas, pretos, negros, caboclos, conhecedores, parteiras, benzedores, conhecimento dessa riqueza de conhecimento, tratavam os povos brancos e os seus próprios pares, e eles eram muito respeitados, ganhávamos com isso. Aí foi extinto quando foi criada a primeira faculdade de medicina no Brasil, e até hoje não foi reaberto. Então, eu acredito que é possível reabrir de uma forma inteligente uma nova Psiquiatura Mor, para garantir o conhecimento da ancestralidade dos nossos povos, principalmente os mais simples, os mais humildes, e terem um brevet diante da Anvisa. Isso é possível, só depende de inteligência e vontade política, pressão. Contamos aí com o nobre Leonardo Monteiro, este homem que já deu para perceber que o coração dele é maior que o mapa de Minas Gerais. Coração grande. E o importante, ele é um parlamentar, mas ele tem amor ao povo, tem amor à sabedoria. Não sei se os senhores sabem, o deputado Leonardo Monteiro tem um filho que é médico. Em momento algum, ele foi, dos anos que conheço ele, nunca foi corporativo para defender o interesse do seu filho. Ao contrário, um coração generoso. Então, eu tenho a crença, o entendimento, deputado, que o senhor é um homem destinado ao bem, destinado a esse trabalho que a sua maestria sabe muito bem conduzir. Então, essas são as minhas primeiras considerações. Aí, depois de ouvir os pares, na réplica, eu ainda, se for possível, deputado, quero apresentar algumas sugestões. Muito obrigado inicialmente a todos, uma alegria estar aqui com vocês.
Agradecer ao professor Rogério pela contribuição à nossa audiência pública, contribuição aqui ao debate, né? Eu passo a palavra, então, agora ao doutor Sérgio Lopes, que é médico, cirurgião, cardiovascular. Com a palavra, portanto, doutor Sérgio. Monteiro, é um prazer imenso estar participando dessa audiência pública, né, no qual o senhor foi o grande facilitador e idealizador. No sentido da gente estar hoje em coletividade abordando um tema tão relevante, né, que é a congregação, ou seja, o ponto em comum em que há entre o médico academicista, né, no qual aqui eu represento a classe, entre os curadores, terapeutas. Então, nesse sentido, a gente entende que essa congregação entre nós médicos, né, nós médicos, isso para nós é um prazer, né, na verdade, estar nessa audiência pública, no sentido de entender e poder contribuir com a congregação, né, entre os povos nativos, que trazem culturas ancestrais, né, entre os curadores, né, que bem representados aqui pelo professor Rogério Fagundes, que de extrema expressão no Paraná, e a gente tentando encontrar, deputado, um ponto em comum, né, onde e como o médico vai poder se relacionar, entender e haver uma permuta, né, de troca de informações para que o nosso paciente, que é, na verdade, o nosso foco, né, se torne visto de uma forma integral, né, e não visto de uma forma cartesiana, como hoje é visto. Com relação a isso, eu venho aqui hoje trazer uma proposta, né, e essa proposta seria a gente entender a medicina de uma forma um pouco mais abrangente, dessa forma a fisiologia também de uma forma mais abrangente. E como poderíamos fazer isso? Qual é o elo perdido que nós estamos em busca? Aí a gente pode entender que a física quântica e o estudo da bioenergia, da biofotônica, que vem com tudo hoje, né, não só para o rejuvenescimento facial, pela beleza, mas não. Hoje a biofotônica já é uma realidade, né, em termos de manipulação celular com frequências com frequências de onda, com nanômetros de comprimento de onda que venham atingir as células, inclusive mudando a direção, mudando características a nível biológico. Então, isso a gente adentra no que eu entendo que é o elo perdido, e esse elo perdido pode ser preenchido pela física quântica. Nesse sentido, a gente remete ao início do século, ao cientista de Broglie, né, Louis de Broglie, um francês, que entendeu quando Albert Einstein disse que a luz era feita de pequenos pacotes de informação. Lembram disso? Pequenos pacotes de informação, que são chamados de fótons. Eram os fótons, né? Biofótons. Fótons produzidos a nível atômico. Ok, eles existem, né? Já estão sendo pesquisados, né? Num comprimento de onda muito pequeno, liberados a nível nuclear. Então, de Broglie viu, bom, então se existem a pequena quantidade de luz, são os fótons, será que a matéria também não tem um componente ondulatório? Olha a pergunta que de Broglie faz. E a partir daí, da Universidade de Paris, ele ganha o prêmio Nobel de Medicina, entendendo que sim, que a matéria tem um componente ondulatório. Isso muda tudo, né? Aí começa toda uma pesquisa envolvendo
o termo partícula-onda, né, ou componente ondulatório da matéria. Após isso, William Tiller, na década de 90, né, no pós-guerra, que interrompeu um pouco as pesquisas e atrasou de alguma forma, mas começou a reentender essa visão, né, do componente ondulatório da matéria, que poderia ser uma chave, né? Opa, para aí, só um pouquinho, nós não somos seres totalmente materiais, nós temos alguma coisa a nível de energia que também nos anima, né? Ok. Então o entendimento partiu daquilo que nós estudamos no segundo grau. Quando num átomo de qualquer sistema, né, um elétron vai para uma camada mais externa, ele ganha energia. Quando ele retorna para uma camada mais interna, o que acontece? Ele libera um quantum de energia. E daí, Tiller, que era um emérito professor da Universidade de Stanford, físico, ele entende o seguinte: não, aqui está a chave. Na medida que você produz luz, e ele chamou isso de luz celular, olha só, luz biológica celular, chamada de biofótons. Aí começou um termo novo. Ele já vem um pouco além de Broglie, né? E começa a falar em biofóton. Que estranho. Né? Mas aonde esse biofóton vai agir? Vocês sabem quantas reações químicas as nossas células produzem em um segundo? Em torno de 100 mil, né, a 500 mil reações químicas. Então, Tiller propõe, opa, só um pouquinho, somente catalisadores não são possíveis de atingir esse número. Será que a velocidade da luz ou a informação biofotônica produzido a nível atômico também não age catalisando reações químicas, né, e mantendo a estrutura da matéria? Olha a grande pergunta do professor Tiller. E, poxa, isso foi uma revolução, né, na década de 90. Começaram aí por diante artigos importantíssimos, né, relacionados à luz celular. Qual a frequência de um fóton? Qual o comprimento de uma onda de um fóton? A gente estuda isso na medicina? Não. Acredito que eu pelo menos não estudei, né? Então, é claro que... Mas será que... Qual seria a real participação do biofóton? Será que ela está ali por acaso? Né? Claro que não, claro que não. Então ele entende que a natureza ondulatória é o que dá a sustentação para a matéria, para a parte biológica e para os movimentos metabólicos do organismo. Então, aí a gente tem a interação corpúsculo-onda, interação energia-organismo vivo. Olha que bacana. Logo depois vem Peter Frase, na década de 90, quase 2000, e diz, opa, só um pouquinho. Então deve haver rotas, né? Se a formação de energia a nível atômico, será que essa energia não tem como circular no organismo e a gente não tem como mapeá-las? Foi a pergunta de Peter Frase. E o Dr. Massai também participou desses experimentos. E eles, por correspondência eletrodérmica, eles começaram a entender que, transferindo a energia a nível de pontos de acupuntura, né, para meio aquoso, eles começaram a ver com quais tecidos eram mais afins com quais, e quais poderiam conversar entre si. E começaram a fazer rotas de bioinformação no organismo. Muito, muito bonito, né? Então, quer dizer, na verdade, um fóton, ele carrega uma frequência, toda frequência carrega informação, toda frequência ela tem uma cor, tem um comprimento de onda e traz, por si só, um endereço aonde ela vai agir, a nível metabólico. Então, essa nova proposta é de Peter Frase. Então, a partir daí, ele entende que essas rotas, elas se aproximavam muito, ele chamou isso de integradores energéticos. Integradores energéticos, onde essas rotas bioinformacionais, biofotônicas, né,
ou eletroquânticas, que é outro termo utilizado para descrever a energia que percorre nosso organismo, né? Então seria uma energia eletroquântica. E por que eletroquântica? Né? Um nome tão estranho, porque o fóton tem massa zero. Né? E aí, se nós aplicarmos nas equações, nós temos não só a energia eletromagnética visível, do campo espectro visível, mas temos o fóton com massa zero, um espectro não visível, né, atuando em nosso organismo. A partir daí, a gente entendeu e entende a presença marcante de um pesquisador chamado Konstantin Korotkov, da Rússia, que veio procurar não só entender que existiam essas rotas, que havia realmente uma luz ultra fraca sendo produzida a nível atômica, mas que ela poderia ser mapeada. Poxa, então, ok. E que essas rotas eram muito parecidas com o que os chineses haviam descritos, isso há cerca de 3.000 anos atrás. Poxa, que interessante. Então, há uma correspondência entre os integradores energéticos e essas rotas de meridianos, que se chamam hoje em dia, na medicina chinesa, dos meridianos, que são os meridianos também utilizados para acupuntura. Olha que interessante. Primeira vez que o Ocidente conversa com o Oriente a nível de medicina, vamos dizer assim, transcrevendo isso, né, para termos médicos ocidentais. Né? Nesse sentido, Konstantin Korotkov coloca o BioWell à nossa disposição. O que é o BioWell? O BioWell nada mais é do que uma caixa preta, então hermética à luz, faz com que um estímulo elétrico percorra a ponta dos dedos e, a partir daí, você traria ou deslocaria elétrons dessa região da polpa digital. Esses elétrons, pelo meio de avalanche de Townsend, né, seriam decodificados por um software a nível de uma imagem. Então, nós conseguimos ver o nosso corpo bioenergético. A partir daí, nós lembramos também um colega nosso que realiza pesquisas a nível eletroquânticas no Paraná, que é o Dr. Adilson Alves Dias. Né? O Dr. Adilson, ele conseguiu já catalisar a reação química de ADP, adenosina difosfato, mais pirofosfato, né, em ATP, que é energia, né, sem a presença do oxigênio. Isso é um espetáculo. Quer dizer, uma linha de pesquisa extremamente profícua, porque nos pacientes cardiopatas haveria a possibilidade de criar energia celular, né, pela administração biofotônica de luz coerente, laser, ele trabalhou com cerca de 680 nanômetros para catalisar essa informação e essa reação química, levando à produção de ATP numa célula muscular. Então, isso é fantástico. Então, o meu convite é essa congregação por meio desses pesquisadores que aqui relatamos, e aí nós nos aproximamos muito dos terapeutas e dos nossos amigos que trazem a medicina da ancestralidade. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Dr. Sérgio pela exposição, pela contribuição ao debate sobre esse tema tão importante aqui na Comissão de Legislação Participativa, onde nós estamos fazendo uma discussão sobre os conhecimentos ancestrais e a medicina moderna, não é? Com o tema O Curador e o Doutor. Portanto, passo agora a palavra a... Hein? Pode ser você? A Putira, que é diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde na Secretaria de Saúde Indígena, do SESAI. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu estou aqui, né, representando nosso secretário, Weber Tapeba. Nós estamos numa semana de muita importância para nós. A nossa secretaria está completando 15 anos, né?
e estamos com muitas atividades acontecendo também. Quero agradecer o convite de estar aqui, né, o deputado Leonardo Monteiro, mas de dizer e me apresentar, de fato, não só como uma diretora, mas quem eu sou, né? Eu sou Putira-Saquena, sou indígena, sou do povo Baré, do território médio Rio Negro, no estado do Amazonas, mas eu sou biomédica de formação, mestre, doutora e PhD na área da bioantropologia em genética forense pela Universidade Federal do Pará. Deputada, eu sou fruta das ações afirmativas das universidades públicas federais no Brasil, né? Eu sou fruta do governo do nosso presidente Lula. Eu sempre coloco isso porque é importante a gente estar registrando o lugar de pertencimento também, né? Enquanto política pública de educação, quanto que ela muda a nossa história a partir de um contexto, né, de educação, que nós não... As ações afirmativas não é para dizer que não temos capacidade, mas é uma reparação também histórica e de direito nosso enquanto povos indígenas. E aí, quando eu recebi esse convite, quero só manifestar a presença do Herbert, assessor técnico lá do departamento da CESAI, né, enquanto o departamento que eu estou enquanto diretora. Eu estou num momento muito corrido, né, que a gente estou indo para São Paulo, o Herbert vai assumir aqui, né, essa plenária. Mas eu queria fazer a fala e dizer que a gente não pode esquecer e fazer o histórico a partir de nós, enquanto povos indígenas, a partir da situação colonizatória desde a invasão do Brasil. Com a invasão do Brasil, nós deixamos de ter ciência no sentido que nos foi tirado, silenciado e invisibilizado. Eu não estou falando de saberes, senhores e senhoras, estou falando de ciência de igual para igual. Quando recebemos o convite, eu fiquei pensando, quem é o doutor e quem é o curador? Porque hoje, com título de doutorado, eu posso dizer que eu tive a maior doutora da minha história, que era minha avó, dentro do território, enquanto a maior farmacologista que eu já conheci na vida, né? E, com isso, eu fiquei pensando, né, quem é esse doutor e quem é esse curador? Na verdade, para nós, enquanto povos indígenas, nós falamos a partir de um contexto de tecnologias de cuidado de saúde a partir dos nossos territórios. Estamos falando de igual para igual, enquanto nossos e nossas especialistas dentro do território, que vocês chamam de pajé e que cada povo tem o seu modo de falar. Hoje, na CESAI, nós estamos criando o primeiro programa nacional originário de medicinas indígenas no Brasil. E que bom que agora é com nós, numa gestão indígena. E dizer também que, nesse programa, nós não queremos mais só valorização e respeito. Estamos falando de reconhecimento. E reconhecimento não é para o não indígena dizer que nós temos ou não ciência dentro do território, mas, pelo contrário, reconhecimento que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira reconheça a sua originalidade. Porque, ultimamente, a gente tem visto o debate que é muito simples aderirmos a outra medicina chinesa, indiana, japonesa, mas a gente não se reconhece enquanto povos brasileiros reconhecendo as nossas medicinas. E está na hora de a gente mudar a história, e nós contamos muito com o senhor trazendo esse tema conosco. E, com isso, também, a gente fala que nós viramos gente a partir da Constituição de 1988, mas que, antes disso, o nosso território estava fazendo, organizando e também praticando ciência, porque era o que nós tínhamos e temos até hoje, enquanto tecnologias de cuidado dentro dos territórios. Quando eu falo de especialista, eu estou falando das parteiras, benzedeiras, raizeiras, e esses nomes, principalmente trazendo benzedeiras, eles vêm a partir de um contexto de religião, a partir do processo colonizatório, e que nós, enquanto hoje uma gestão indígena, estamos desconstruindo, porque nós estamos falando de ciência dentro do território. E, com isso, rezadeira nunca existiu, benzedeira nunca existiu, benzimento nunca existiu, porque as nossas tecnologias de cuidado de saúde, ela parte do contexto de natureza, a partir da floresta, a partir dos rios, a partir da terra, e não da religião, porque ela entrou enquanto processo colonizatório. Então, com toda essa construção que nós estamos falando, a partir de todas as conferências que existiram, até a 6ª conferência, a gente tem observado
o quanto o fortalecimento dos nossos e nossas especialistas e formação de novos e novas especialistas das medicinas indígenas é necessário dentro dos nossos territórios. O mapeamento, a avaliação e monitoramento de conhecimentos, de ciências e das nossas tecnologias de cuidados de saúde a partir das medicinas indígenas é para ontem nesse Brasil. Nós criamos estratégias de proteção dos nossos conhecimentos. Hoje, com o Programa Nacional de Medicinas Indígenas, ele não será aberto da forma que as pessoas imaginem. Pelo contrário, é hora de nós protegermos tudo que nós temos, mas também de dizer que medicinas indígenas não é só para nós, povos indígenas. Com todas as experiências que nós temos atuando dentro do território, medicinas indígenas são para as pessoas. Aí eu vou usar a fala do nosso comum, que no meu território chamamos comum e que vocês chamam genericamente de pajé. Ele tem falado que para as pessoas quanto ele, enquanto especialista, ele não atende cor, raça, etnia. Ele atende pessoas, porque a nossa ciência ela é feita a partir de todo um olhar e cuidado de um corpo enquanto um território, enquanto um território enquanto corpo. E, com isso, a produção do nosso conhecimento, de nossas ciências, está relacionado estrategicamente com o que nós chamamos de educação permanente e educação em saúde dentro do nosso território. A comunicação, a difusão e parcerias estratégicas de governança é necessário. Por isso que nós achamos esse momento, achamos não, temos certeza, deputado, que é fundamental esse diálogo dentro dessa casa, que é uma casa estratégica, mas que fomenta a política pública e que respeita os povos originários desse país. E, com isso, o nosso programa vem avançando na construção e que, esse ano, até dezembro, a gente está lançando o primeiro Programa Nacional das Medicinas Indígenas. A gente espera contar com o senhor na audiência pública. E, com isso, a gente fala de determinantes. Todo mundo está falando de mudanças climáticas. Todo mundo acha que as mudanças climáticas estão acontecendo agora. Para nós, povos indígenas, a partir do que nós entendemos de saúde e o que a CESAI vem acompanhando, as mudanças climáticas já aconteceram. Estamos vivendo a consequência das mudanças climáticas. E, com isso, estamos construindo os determinantes de saúde a partir dos territórios indígenas. Ou seja, aquele sapinho lá no Xingu, ele consegue segurar o céu. E, ultimamente, ele não tem mais cantado naquele lugar. Ou seja, as pinguari na floresta, elas começam a sentir falta da sua presença, né? Por quê? Porque lá está tendo desmatamento. Ou seja, as pinguari estão revoltadas com nós. E, assim em diante, a gente vai falando de determinantes onde as borboletas, em alguns territórios, não conseguem mais dizer se vai chover, ou se vai secar, ou se vai ter cheia. Por quê? Com as mudanças climáticas que aconteceram no território, a gente também está colocando as medicinas indígenas enquanto risco dentro dos nossos territórios, a partir principalmente da queimada, onde muitas dessas plantas já não existem mais. Mas, principalmente também, trazendo para essa casa a importância dos determinantes cosmopolíticos, ou seja, saberes nunca existiram. Estamos falando de ciência. Especialistas precisam do reconhecimento. Estamos agora finalizando a primeira minuta de reconhecimento dos e das especialistas dentro de nossos territórios indígenas. Ou seja, quando a gente fala de neurologista, nós também temos o especialista que cura nossas cabeças dentro do território. Ou seja, precisamos mudar a nossa oralidade e começar a falar que medicinas tradicionais não nos representam, e sim medicinas indígenas. As medicinas tradicionais, elas vieram para invisibilizar e silenciar toda a nossa ciência no território, quando a sociedade brasileira, ou o mundo, de fato, em nível global, nos colocou todo mundo no mesmo lugar. Ou seja, povos indígenas, povo quilombola, população negra, extrativista, quebradeiras de coco, e assim em diante foi colocado tudo no mesmo lugar para dizer que nós tínhamos medicinas tradicionais e nunca falar quem era, de fato, que tem medicinas naquele lugar.
E, com isso, nós decidimos sair do lugar de silenciamento e invisibilização construído a partir de um processo colonizatório, e nós estamos utilizando medicinas indígenas. Medicina não é uma palavra que nós estamos pegando a partir do contexto do que é a medicina ocidental. Pelo contrário, nós estamos recuperando o que foi construído a partir de nós, enquanto povos originários e povos indígenas aqui no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço a Putira pela contribuição aqui ao debate, né? Espero que aqui tem mais 2 inscritos, depois a gente possa aqui, inclusive, de fato, tirar algumas dúvidas, realizar mais debate, né? Também colocar à disposição de vocês que estão aqui acompanhando para poder fazer alguma intervenção. Mas quero passar a palavra agora a Rosimeire Costa dos Santos, que é coordenadora de atenção à saúde da população negra no Ministério da Saúde. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, todas as pessoas que estão também nos acompanhando via internet, de forma online. Queria agradecer especialmente ao deputado Leonardo Monteiro pelo convite. Em nome do nosso ministro Padilha, eu trago, né, aqui o nosso forte abraço de todo o Ministério da Saúde, da nossa secretária Ana Luísa Caldas, de Atenção Primária à Saúde, e da nossa diretora Ângela Leal, onde nós estamos lá dentro do Ministério da Saúde, no Departamento de Prevenção e Promoção à Saúde. Então, esse lugar, para a gente, é um lugar muito caro, né? É um lugar, como a companheira trouxe, de extrema relevância, e um lugar que a gente precisa cada vez mais ocupar quando a gente for falar e trazer as nossas medicinas ancestrais. E aí, falar sobre medicina ancestral é a gente reconhecer esse saber que está dentro do território, né? É reconhecer os saberes ancestrais indígenas e africanos, né, que estão aí em todo o território brasileiro e que, desde que esse mundo, vamos dizer, é mundo, trouxe toda a cura para essa sociedade brasileira, né? Pelas mãos das parteiras, pelas mãos dos curadores, das curadoras, indígenas, negros e negras, africanos. Então, esta audiência pública, deputado, ela precisa tomar um corpo muito maior do que esse local aqui, né? E aí, dizendo e trazendo, falando desse lugar, nos colocando enquanto Ministério da Saúde para a gente sair desse local, dessa caixinha que é da medicina ocidental. Essa medicina ocidental, ela não nos reconhece. Ela não reconhece o saber dos nossos chás, dos nossos banhos, do cuidado que a mulher negra está realizando ali dentro da sua comunidade, da sua periferia, muito antes de chegar até a unidade de saúde. Então, quando a gente reconhece e quando a gente, enquanto instituição governamental, vem e traduz e traz a importância desse diálogo, é também para dizer que para nós é um desafio enquanto instituição governamental, né? Porque nós temos aí todo um modelo eugênico, um modelo bio, né, centrado num processo que ele muitas vezes é engessado, do processo eugenista na sociedade brasileira, que tem um racismo como marcador que exclui os povos originários, as populações, né, as pessoas que trouxeram a cura e a ciência para a nossa existência enquanto humanidade, né? É trazer também a importância desse local, reconhecendo a medicina tradicional, a medicina ocidental, mas também dialogando desse resgate ancestral que ele é urgente dentro da nossa sociedade brasileira. Então, essa audiência, ela para a gente, quando ela chega para o Ministério da Saúde, especialmente, eu tenho certeza, para a saúde indígena, né, para a CESAI, assim como para
a Secretaria da Atenção Primária. Aqui eu estou com Érica, que representa, né, as PICs, que a gente tem feito diálogo e tem traduzido para as PICs que as práticas integrativas também não nos contempla no pensar saúde, né, para além desse contexto que tem uma importância da medicina ocidental, né, da medicina chinesa, mas nós somos, nesse país, uma população negra em maioria de quase 60% de pessoas autodeclaradas, segundo o último IBGE de 2022. E essa sabedoria ancestral e tradicional nós carregamos de milhares de anos para dentro do nosso território brasileiro. E está mais do que na hora da gente instituir essa política, essa medicina tradicional, essa medicina, na verdade, ancestral, que dá lugar de voz e reconhecimento aos povos indígenas, à população negra, à população quilombola, às quebradeiras, né, às mulheres marisqueiras, pescadoras, que fazem ciência e saúde dentro dos seus territórios e não são reconhecidas, né, pela nossa medicina tradicional, pela nossa medicina aí, né, que é uma medicina ocidentalizada. Então, essa tarefa nossa aqui é uma tarefa que a gente já venceu esse prazo, estamos mais que atrasados e atrasadas, né? Para não dizer essa palavra tão forte, mas é a realidade. E nós consideramos esse espaço um espaço rico, um espaço oportuno, por isso que eu fiz questão, estávamos numa agenda com o Conselho Nacional de Saúde, inclusive falando e conversando sobre a saúde quilombola, né? Olhando para essas pessoas quilombolas que estão em diversos territórios no Brasil. Nós temos um universo de 1.300.000 pessoas quilombolas no Brasil, onde a gente tem aí 8.000 comunidades quilombolas, e quando a gente vai pensar no atendimento à saúde, essas pessoas estão muito distantes desse acesso, né, a toda a complexidade que a gente tem ofertado. A importância, doutor Sérgio, de você aqui contextualizar, muito importante, sou bióloga e fiquei aqui viajando nos genes, né, em toda a tecnologia aí da bioquímica, e também eu tenho certeza que a companheira que é biomédica, a gente ficou pensando. Mas como traduzir essa aula que o senhor deu para as nossas comunidades nas periferias numa linguagem acessível? Como é que a gente fala sobre gene? Como é que a gente fala dessa luz, dessa célula que, para mim, enquanto bióloga, eu compreendo bem, né, em todos os meus processos de pós-graduações, mas como é que eu converso com as pessoas indígenas que estão nas comunidades, que estão lá na cabeça do cachorro, lá na Amazônia, que estão lá nas comunidades quilombolas na Bahia, em Vitória da Conquista? Então, é desse lugar que a gente precisa, né, trabalhar, e desse lugar que a gente precisa dialogar. E nós estamos à disposição aqui, né, para fazer esse diálogo, e esse diálogo ele possa ser acessível, ele possa, de fato, contemplar a educação popular em saúde, a educação permanente em saúde, as educações que estão postas aí, segundo os modelos, né, mais atuais, e os modelos que a gente traz, e muitas vezes não reconhece o nosso saber ancestral. Então, meu lugar, a minha tarefa aqui, né, de falar enquanto instituição, Ministério da Saúde, eu não estou sozinha, estou com um grupo aqui, né, para que a gente também possa levar para casa todas as provocações e deliberações que saírem aqui desta audiência, né? Eu costumo dizer que eu não estou em Brasília a passeio, eu estou a Brasília porque eu tenho uma tarefa a cumprir. Eu sou uma mulher negra de Recife, Pernambuco, nordestina, toda a minha trajetória foi dentro do movimento de mulheres negras no Brasil, e a gente tem aí todo um contexto, né, de contextualização, de evidências científicas que comprovam que a medicina ancestral no Brasil, ela é que cura e que salva. São as parteiras que, muitas vezes, elas vão dar à luz, e são essas parteiras que estão aí dentro do território e que sequer, quando a gente vai conversar, tem mortes dentro do seu processo de partejar. Então, falar sobre mortalidade materna, fetal e infantil é trazer também essas medicinas que deram, inclusive, origem à nossa medicina tradicional e medicina moderna. Então, aqui eu deixo todo o nosso abraço enquanto Ministério da Saúde, me coloco à disposição junto com toda a equipe, né, não só da Política de Saúde da População Negra, mas de toda a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Obrigada. Eu que agradeço, Rosimeire, e
Na verdade, também eu quero aqui aproveitar a oportunidade e confessar mais uma vez, né, essa audiência pública surgiu, às vezes, de conversas que a gente, tendo aqui com o professor Rogério, essas vindas dele aí de Curitiba, aqui na Câmara dos Deputados, ele falando do curador e do doutor, né? Eu falei, professor, por que a gente não faz um debate sobre isso, né? E está sendo uma riqueza, né? Eu estou aprendendo demais com vocês, né? Com a Putira, com o doutor Sérgio, com você agora, né, Rosemary? E vou passar a palavra agora ao Lenon, né? Lenon Corazon Maé. É isso mesmo? Perfeito, pronúncia. E Xotashi Paná, Aikuriapituquá, Imi Lenon Corazon Maé, Imi Balatiponel Mutina, Imi Burixahu, Ré, Mataré, Imi Barepô, Urixa, Meioqui. Boa tarde a todos. Eu sou o Lenon Corazon Maé, indígena Balatiponel Mutina, e para mim é uma grande honra, deputado, estar hoje aqui junto com todos vocês. E em nome da nossa ministra Sônia Guajajara, eu quero trazer os fortes abraços da nossa grande guerreira ao senhor, e em seu nome cumprimento o dispositivo de autoridades, e em nome da nossa guerreira também Putira, eu cumprimento o nosso plenário que está aqui presente. Agradecemos o convite, também extremamente importante, e a sua audácia perspicaz de propor uma audiência, né, desse nível, dessa amplitude e dessa importância. Para falar sobre as nossas medicinas tradicionais, gostaria de trazer um tema também relevante e importante, que é a demarcação dos territórios indígenas. Porque, para nós termos a segurança de praticar nossa medicina tradicional, nós precisamos da segurança de ter os nossos territórios demarcados e homologados. Como a população Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, pratica suas medicinas tradicionais, se estão passando com o carro da própria Polícia Militar, da Força Armada, praticamente em cima dos nossos parentes indígenas. Então, o primeiro ponto, a primeira luta que eu trago, que sempre é importante, a nossa parente fez um relatório desde a invasão, e atualmente essa demarcação, que foi colocada lá na Constituição de 88, que no prazo de 5 anos se faria toda a demarcação, homologação dos territórios indígenas, e até hoje, 2025, nós vivemos esse dilema. Então é um dilema importante para essa pauta também, porque quem não tem território demarcado, quem não tem mata, como diz a minha grande professora, minha avó Carminda Monzilar, o meu pai, Heleno Corazon Maé, fala, a nossa farmácia é a mata, a nossa farmácia é a natureza, porque é de lá que eu retiro a casca da árvore para fazer o chá, é de lá que eu tiro a raiz da planta para fazer o banho, é de lá que eu retiro as folhas também para fazer os xaropes, para curar as doenças. Então, se não tiver a mata, se não tiver a floresta, não tem como fazer o essencial, né, que é esse cuidado mesmo, né, pessoal. E outra mensagem que ela sempre nos traz é que para as nossas doenças nós temos as curas, mas para a doença do não indígena, que são outras doenças que foram aparecendo, aí essas curas têm que vir do não indígena no entendimento dela. E é o que traz um pouco também, né, o doutor, esse avanço da toda a complexibilidade da medicina, inclusive novas doenças que não tinham e nós não tínhamos contato e conhecimento, como o próprio câncer, que está adentrando aos territórios indígenas, e como combater essas doenças que se achegam dentro dos territórios e nós não temos esse conhecimento científico para realizar o combate nesse momento. Mas eu admiro muito a minha avó, porque dificilmente ela toma um remédio da cidade. Ela sempre faz o remédio da natureza, sempre passa para a gente, não gosta. E mais do que isso, como que as coisas realmente se invertem. Quantas pessoas da cidade vão até o território indígena para buscar o conhecimento dela, para poder buscar o remédio para determinada cura que eles não estão conseguindo a partir dos remédios farmacológicos.
e vão lá, provavelmente assim como o homenageado de hoje, que era para estar aqui presente, quantas pessoas não procuravam ele também atrás desses remédios naturais, e quantos depois não relatam a cura de diversas doenças a partir desses remédios naturais. E minha avó sempre diz também que parte um pouco da fé, que as pessoas também têm que ter fé, acreditar naquele remédio natural, que ele vai fazer bem, que ele vai melhorar. E porque ele tem que acreditar no que ele está tomando, no que ele está fazendo. E isso também ajuda. Então, nós já entramos na questão espiritual. Né? A questão espiritual também das doenças que afetam o corpo do indígena, tem coisas que é o remédio em si, ali do mato. Mas tem coisas que somente a forma da pessoa que está curando, manifestar a palavra através dos espíritos, buscando ele, buscando a retirada daquela doença, buscando que o espírito dele volte para o corpo, dependendo da situação. Então, somente essa ligação daquela pessoa com os espíritos da natureza que vai conseguir curar aquele parente indígena. E isso deve ser muito respeitado porque cura, e nós vivemos isso no dia a dia dentro dos territórios. É claro que existem também os limites para as medicinas indígenas, né, como a minha avó sabiamente sempre diz. E trazendo um pouco desse saber dessas pessoas que estão dentro dos territórios indígenas, que trabalham e conduzem toda essa questão da medicina indígena, que é importante colocar uma pauta sobre o notório saber, que hoje em dia é muito difícil a universidade conseguir levar essas pessoas para dentro dos cursos, das graduações, das pós-graduações, dos mestrados, para uma banca de mestrado, para uma banca de doutorado. Porque elas são doutores, são mestres dentro desse conhecimento delas. E esse lugar tem que ser respeitado também dentro desse espaço da universidade, desse espaço público, né, de validar que essas pessoas possam ir e que o conhecimento delas, de fato, sejam respeitados. Também a gente coloca a importância da própria geração de renda dentro dos territórios para a manutenção dessa saúde, né? A importância de políticas públicas para que a população indígena possa manter dentro do seu território e cultivando a sua tradição, até para que os nossos jovens possam não estar saindo tanto dos territórios, visto o alto aumento, infelizmente, de suicídio na nossa juventude indígena. E é uma realidade dentro do Mato Grosso, da onde eu sou, ali no Halite Pareci, ali no Balatiponé Mutina, são situações que nós não tínhamos, que hoje em dia, infelizmente, está se acometendo, até por conta dessa desconexão cultural, porque entra com essa conexão, com essa coexistência com o mundo ocidental, e esse jovem já não consegue mais se reconhecer dentro da sua cultura, porque ela é tão desvalorizada do lado de fora, que às vezes ele não quer mais se reconhecer, que ela é tão subjugada, a questão do racismo, da perseguição, que essa juventude se encontra perdida. E o suicídio tem sido uma realidade. Então, é preciso que nós possamos tratar também dessa questão do suicídio dos nossos jovens, pensar uma política, né, a partir de como que podemos chegar até eles para tratar de forma eficaz também. E hoje também eu coloco uma pauta que é da nossa coordenação, para se pensar em políticas públicas, né, e saber como tratar, que é a população indígena em contexto urbano, que é a população indígena em situação de rua. Quando nós falamos na população indígena aldeado, nós ainda temos a CESAI, que tem um amparo, né, que tem profissionais que têm um certo direcionamento, que têm um tato, que têm uma eficácia para falar com essa população. Agora, nossos indígenas em contexto urbano, como mostrou o censo de 2022, que é a maior parte, né, precisa também de um olhar específico, um olhar técnico, porque muitas vezes jogam ele de um canto para o outro. E quem atende? Às vezes o Estado não
não tem condições de atender, aí gera a questão do racismo, do preconceito, no próprio atendimento do trato com essas populações. E é preciso, então, políticas públicas para que o Estado absorva essa população indígena que está na cidade e com atendimento respeitoso, tanto esses indígenas, inclusive próprios indígenas em situação de rua, que é uma pauta que a gente trata, que existe e que precisa de várias políticas que vão nesse sentido. Então, eu trago aqui, deputado, sei do seu compromisso, né, com a população indígena, sei do seu compromisso com a pauta, além dos anúncios, né, algumas denúncias para que, a partir delas, nós possamos estar pensando em políticas públicas eficazes para a população indígena de modo geral, o indígena aldeado, indígena em contexto urbano, e nas suas várias realidades a partir do século XXI, do ano de 2025. Meu muito obrigado, Pai Curipiá. Nós que agradecemos também a contribuição aqui do Lenon, que é coordenador-geral da Promoção e Cidadania lá no Ministério dos Povos Indígenas. Quero também aqui, mais uma vez, parabenizar a todos e todas, né, pelo debate rico que nós estamos fazendo aqui até agora. Fiz uma consulta aqui ao plenário, nenhuma das pessoas tiver interesse em se manifestar. Eu vou voltar aqui à mesa, né, quem queria aproveitar aqui e abrir uma discussão, né? Vou passar primeiro, então, para Putira Saquena. Isso, Putira Saquena. Na verdade, eu só queria agradecer o convite, né? Se surgir alguma dúvida, eu vou deixar o Herbert, senão vou perder o voo. Mas eu quero dizer assim que eu estou muito feliz mesmo dessa oportunidade. Eu lhe confesso assim que eu não conhecia a sua militância e quando eu vinha para cá eu dei uma olhada, né? Que é muito importante saber, né? Que lugar nós estamos, né? Minha parenta ali, meu parente, né? A gente que vem de fruto, né? Nós somos frutos dos movimentos indígenas, então é fundamental e agradecer mesmo. A gente espera contar, né? Tanto com os especialistas ocidentais que estão aqui do nosso lado. O professor Rogério já conhecia, né? Tanto é que quando eu cheguei aqui ele veio falar comigo, né? Então eu acho que é uma situação muito importante para nós enquanto CESAI. Mas dizer também que quando a gente fala, né, a partir de um contexto de genética, né, eu consigo, né, entender toda essa angústia também, porque eu faço parte, né, enquanto uma indígena mulher pesquisadora do Grupo DNA do Brasil. E aí ainda sou a única nesse lugar. Eu acho que precisa ter mais, né, que venha mais parentes e parentas aí para somar, para discutir mesmo de igual para igual, né? A gente não pode esquecer que minha avó remava 5 dias porque acreditava na educação, né? Então é isso. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu, Putira, pela bela contribuição. Tem mais alguém que queria se manifestar ainda, gente? Vou passar a palavra então ao professor Rogério. Obrigadão, depois nós vamos falar mais. Então, eu quero aproveitar esse momento para 2 temas, né? Primeiro, tchau, amiga. Boa viagem até São Paulo. Então, primeiro, para anunciar a fundação do Colégio Brasileiro dos Terapeutas na cidade de Curitiba, deputado Leonardo. Preparai-vos que o senhor vai fazer uma palestra lá em breve. Eu estou gostando muito, estou aprendendo aqui com os 2 representantes dos nossos povos originais, da senhora, dos quilombolas, né? Quanta riqueza, né? Quanto a gente pode aproveitar. Eu sou de formação, vamos dizer, não branca, eu sou de formação humana. Quando Einstein foi preencher a sua ficha de imigração nos Estados Unidos, e lá perguntava qual raça, ele respondeu, raça humana, né? Agora, eu tenho o meu saber mais de povos, digamos, raça branca, por assim dizer. Eu sou apreciador de música erudita, eu gosto de Beethoven, Mozart, mas também gosto dos naturais, né? E eu acho que é importante isso, de ter essa miscigenação, e eu quero ser aluno de vocês, aprender mais. Mas, anunciando aqui, deputado,
que lá em Curitiba nós criamos um Colégio Brasileiro dos Terapeutas, que ele vai reunir esse colégio, o saber ancestral, podemos agora ampliar dos originais aqui dos povos da América, mas também esse saber quântico, representado aqui pelo eminente doutor Sérgio Lopes, que é um grande corajoso, ele não precisava de nada disso, ele é uma pessoa já renomada, faz transplante de coração, é um dos melhores posso dizer com tranquilidade, um dos melhores do Paraná, do Brasil. E então esse encontro de saberes, eu até tenho dito ao doutor Sérgio, assim, doutor Sérgio, os seus pares médicos precisam rezar mais, tem que ter mais inspiração. E nós, terapeutas, curadores, precisamos estudar mais, aprender mais. E dentro disso, eu acredito que criamos um saber coletivo. Então, declaro assim, publicamente, que existe esse Colégio Brasileiro dos Terapeutas, que ele não é corporativo, mas ele tem a função de reunir esses conhecimentos e catalogar, classificar e distribuir a quem estiver em merecimento de receber, poder receber de fonte segura. Dr. Sérgio aqui se referenciou um senhor, pesquisador, Dr. Adilson, que está no ostracismo. É um cientista, um homem jovem, tem muito para trazer para o Brasil e para o mundo, mas que ainda está no ostracismo, devido aos condicionamentos. Então, fico feliz de anunciar isso nesse dia, 22 de outubro de 2025, a existência do Colégio Brasileiro dos Terapeutas, que em breve vocês terão acesso. E também, o segundo lugar, que eu falei brevemente, eu pergunto ao deputado, será possível, o senhor sabe como fazer, a Anvisa abrir um protocolo, um brevet, para pessoas doutas no conhecimento ancestral original, poder receber um selo de certificação? Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um lambedor, um xarope de coração de bananeira com guaco, exemplo, e ele funciona para problemas de espasmo brônquios, tosse, pneumonia até, eu, por exemplo, produzo isso, eu ganho um selo da Anvisa de fiscalização, por exemplo, 100 selos. E eu tenho direito de vender para me sustentar, para que eu possa, cumprindo esse protocolo, eu possa ter acesso a novos 100 selos. É uma forma, um exemplo simples, mas para garantir a produção desses fármacos. Olha aqui, somos brasileiros. No meu tempo ainda mais jovem, as fazendas, os sítios, eles tinham um específico pessoa, que é um antídoto para peçonhentos, reconhecido, feito no Nordeste brasileiro. Cadê o específico pessoa? O óleo arlense, utilizado para cálculos biliares. E essas pequenas produções foram assolapadas por um processo industrial da saúde. E está resolvendo o quê? A nossa saúde deseja, anseia por recursos mais simples, mas não simplistas, simples, responsáveis. Então, eu acredito que aos senhores que representam os povos indígenas, a senhora que representa os quilombolas, com esse protocolo, os vossos pares e os meus pares também, nós, curadores, vamos ter uma segurança de comercialização. Por exemplo, eu quero ser fiscalizado. Eu quero. Pode me fiscalizar se eu estou usando produtos que são saudáveis, que efetivamente não compromete a saúde. Eu acredito que isso é um grande avanço. Então eu conto, deputado, faço até um pedido para o senhor, na sua sabedoria parlamentar, ver de que maneira isso é possível. É um avanço extraordinário. Exemplo, eu sei que as PICs, elas precisam melhorar, mas é um avanço. Se nós tivermos um brevet de produção responsável, nós vamos ter mais segurança sanitária,
essas pessoas inscritas vão receber as boas práticas que a própria Anvisa vai orientar, mas, por favor, uma produção artesanal. Não é para a gente entregar para os laboratórios ou deixar os grandes laboratórios transnacionais roubar os recursos autóctones do nosso povo. Então, esse é um pedido que faço, registrado aqui. O senhor, na sua sapiência, deputado, é que será capaz de pensar. Eu acho que isso é um passo bom, não é o ideal, mas é o possível, e assim, gradativamente, a gente crescer e mostrar que nós somos um povo interessado no nosso povo. Muito obrigado. Com certeza, toda a exposição está registrado, né, nos anais aqui da comissão. Será registrada uma ata e quero encaminhar à secretaria que possa registrar a sugestão do professor Rogério, até para a gente encaminhar o próprio Ministério da Saúde e a Anvisa, né, como é que a gente pode, então, preparar, elaborar essa sugestão que o senhor está encaminhando aqui na audiência pública. Mas antes de passar aqui para os outros membros da mesa, o Tomás, que também é assessor nosso aqui na Câmara dos Deputados, pediu a palavra. Vou conceder então a ele, em seguida, para a gente poder encerrar a nossa audiência pública. Boa noite. Estou com a voz meio afetada, mas eu queria primeiro agradecer a oportunidade de fala concedida pelo deputado Leonardo Monteiro, dizer que foi uma noite muito aprendizado. Eu gostei muito de escutar da Putira sobre o Programa Nacional de Medicinas Indígenas, fiquei bastante curioso para saber um pouco sobre. Gostaria de dizer também que admiro muito a filosofia do bem viver, que é comum a alguns grupos indígenas, a questão também da gente interpretar a terra, a Pachamama, como um sujeito de direitos e saber da importância do avanço que seria para a nossa sociedade se de fato a terra fosse um sujeito de direitos, né? E aí compartilhar também uma questão que acho que impacta a saúde indígena e também que a saúde quilombola. Em particular, no nosso gabinete, a gente está lidando com uma questão da aldeia Cinta Vermelha, lá em Araçuaí, em que duas comunidades indígenas vivem juntas, né, que são os Pancararu e os Pataxós, e lá naquela região em que está tendo essa exploração muito grande de lítio, essa exploração muito grande que acaba fazendo circular muita poeira, contamina as pessoas, afeta os modos tradicionais de vida. Enfim, queria dizer que é uma questão que eu acho que demanda observação da casa, do nosso governo, porque a saúde indígena e também desses povos está sendo afetada. No mais, eu queria mesmo agradecer a presença e a fala de todos vocês. Muito obrigado, viu, pelos ensinamentos. Obrigado, Tomás. Peço também que seja registrado na ata. Eu vou passar a palavra também para o Emerson. O Emerson também é do Ministério da Saúde, né? Isso, sou da CESAI, sou da área CESAI. Técnica das Medicinas Indígenas, no Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena. E o meu pedido, deputado, tal como os colegas que antecederam, é que para a gente avançar no programa de medicinas indígenas, a gente precisa muito do reconhecimento desses especialistas, que eles parem de ser perseguidos, que eles parem de ser tratados como um conhecimento menor, como algo demoníaco, como algo relacionado a coisas ruins. A gente precisa proteger esses conhecimentos, precisa proteger esses especialistas, e a gente precisa de um projeto de lei que garanta a segurança desses especialistas, garanta que eles possam exercer os seus ofícios. E sabendo desse momento importante que a gente está e agradecendo pela oportunidade de fala, gostaria de pedir muito o apoio nesse sentido, de que a gente consiga proteger esses conhecimentos, esses especialistas das medicinas indígenas, adentrando um pouco no tema, a importância da gente tanto cuidar dos corpos das pessoas, dos corpos dos seres que vivem na floresta e desses territórios. Esses nossos especialistas, eles são esse elemento de cuidado aos corpos e territórios, a garantir que também a gente tenha uma tecnologia forte e eficaz para combate a essa emergência climática, essa situação tão difícil que vem afetando a saúde de todo o planeta. Então, era esse meu registro. Obrigado. Coisa boa, Emerson. Isso será registrado aqui na nossa audiência pública, na ata, né?
Mas eu também vou te devolver e dar um dever de casa. O Tomás é nosso assessor parlamentar. Você deu sugestão num projeto de lei sobre a questão da Política Nacional de Saúde Indígena, né? Sobre medicinas indígenas. Pois é. Então, depois vocês podiam trocar os contatos, ajudar a gente a elaborar essa proposta, colocar no papel a ideia, entendeu? Porque aí, com a assessoria aqui da Câmara, a gente pode dar um modelo de proposição de lei e dar iniciativa na proposta aqui na Câmara, entendeu? Ou via Comissão Legislativa, ou então eu posso assinar como autor do projeto de lei. Tá certo? Tem mais alguém aqui da mesa que gostaria de se manifestar? Você? Passar então para a Rosimeire. Já vou fazer mais finalização. Sim, sim. Então, já fazendo a minha participação, vamos dizer, final, nesse momento aqui, né, porque a gente tem muito trabalho na continuidade, eu queria dialogar com algumas provocações, né, e algumas falas que o dispositivo trouxe, né, o professor, quando ele traz, né, a necessidade desse diálogo que está dentro vamos dizer, do processo, né, da nossa ancestralidade, e a gente se aproximar com essa medicina tradicional é de extrema importância para a gente. Então, eu acredito que tem caminhos que possam ser, né, fortalecidos e caminhos que a gente pode criar também, né, para que a gente possa fazer essa intersecção de saberes. Então, a gente precisa, de fato, né, dessa aproximação e, vamos dizer, que há uma necessidade também desse diálogo e que esse diálogo ele se materialize em formas de práticas no reconhecimento das medicinas ancestrais negras e indígenas. Então, aqui a gente já se coloca à disposição para fazer, né, esse diálogo, professor. E aí também, né, entendendo que essas tecnologias ancestrais na saúde, elas precisam também entrar para um lugar que eu acredito que, eu esqueci o nome dele, do Ministério da CESAI, Hermert, traz com um processo de encaminhar, né, quem sabe um projeto de lei, deputado, né, enfim, a gente vai trazendo, né, as possibilidades que, para nós que estamos no executivo, também é algo que vai provocar a nossa gestão, né, e aí trazer também um diálogo voltado para a medicina africana e ancestral, de um processo, né, que a gente sabe que as nossas Iala orixás, os nossos babás, pais de santos, mãe de santos, das religiões matriz africana, dos terreiros, também sofrem dura perseguição do racismo religioso nesse Brasil, né? Então, muitas vezes, antes da pessoa procurar a unidade de saúde, ela vai no terreiro, ela vai no centro de Umbanda, ela procura o pajé, ela procura a mãe de santo, o pai de... Então, assim, como é que a gente tem esse diálogo estabelecido dentro do nosso processo enquanto saúde? Existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, é importante resgatar, de 2023, onde o Conselho Nacional de Saúde reconhece os terreiros como espaço de promoção à saúde. Então, assim, a gente tem resoluções, a gente tem caminhos, eu estou vendo aqui as parcerias, né, as diversas instituições se colocando. O que é que falta para a gente efetivar? Né? O que é que falta para a gente reconhecer essas medicinas ancestrais como medicinas de cura, sem sobrepor outras medicinas? Eu acho que o diálogo não é quem vai mais à frente, é como a gente se soma nesse processo, né? E como a gente reconhece, né, aquele saber que está no território. E aí, dialogando com a questão do bem viver, que é uma sabedoria africana, né, que vem de muitos anos, de mulheres africanas, de diversos países de África, assim como vários povos indígenas também, que traz o bem viver como um processo aí de completude, né, para uma qualidade de vida. E destacar que o racismo ambiental também é um fator que eu acredito que foi um dos seus assessores que está aqui, que estava olhando para lá. Então, ele traz a questão dos impactos, né, de todo o processo químico, né, desse processo da natureza, né, como é que a gente usa, né, esses locais, esses mananciais, né, os rios, os riachos, e de que forma vai impactar as nossas populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Isso é saúde também, né? Eu estou indo representar o Ministério da
da Saúde, agora na segunda cúpula mundial social, no Catar, agora no mês de novembro, e a gente vai tratar, vai conversar, né, vai dialogar sobre como o Brasil está lidando, como o Ministério da Saúde, né, tem práticas e desenvolve práticas no enfrentamento ao racismo ambiental. E aí, quando a gente vai no escopo de toda a nossa programação para esse local, a gente percebe que as comunidades quilombolas, ribeirinhas e as populações indígenas são as mais afetadas no tocante às mudanças climáticas e ao racismo ambiental. A COP30 está aí, está na nossa porta praticamente, e o que é que a gente tem feito? Como é que a gente tem levado a medicina ancestral, por exemplo, para um lugar de pensar o enfrentamento e o antirracismo no campo, né, para as nossas populações, pensando aí em todo o nosso ambiente, toda a nossa fauna e flora. Então, muito obrigada, a gente se coloca à disposição e iremos ficar aguardando aí um possível, né, encaminhamento, deputado, e nos colocando toda a minha equipe à disposição aqui, né, do seu mandato, para que a gente possa construir de certa forma, um caminho. E aí, só para também trazer algo que eu lembrei, nós temos diversas pesquisas. Nesse momento, o professor Wilson Sabino, da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, está desenvolvendo uma pesquisa com os alunos dele sobre medicina ancestral, com populações quilombolas e ribeirinhas lá do Pará. Então, é importante a gente também demarcar, né? Pois é, Rosimeire, quem sabe a gente poderia realizar uma audiência sobre medicina ancestral, né? Vocês, inclusive, contribuindo aí com, ou vocês aqui de novo, ou outras pessoas que vocês quiserem sugerir, sim, entendeu? Outros, né? Como você citou o nome dele, outro. A gente pode formar uma mesa, outras mesas aqui para fazer esse debate, viu? Essa comissão aqui é o lugar, é a porta aberta da Câmara dos Deputados para a população brasileira. A Comissão de Legislação Participativa foi instituída por ideais da nossa Erundina, deputada Luísa Erundina, né? Justamente com esse objetivo de poder fazer os grandes debates que às vezes a gente não consegue realizar nas outras comissões aqui da Câmara. Então, viu, eu sou aqui membro, desde que cheguei aqui, sou membro desta comissão, já fui presidente desta comissão, né? Coloco à disposição para a gente poder realizar outros debates que vocês acharem necessário. Passo a palavra agora ao doutor Sérgio. Não sei se funciona, não sei se estão me ouvindo. Pronto? Bom, então, como representante, vamos dizer assim, da parte da medicina tradicional, eu queria dizer só algumas palavras que, para encerrar, na verdade, para não me estender, deputado, mas no sentido, eu sou filho de uma pessoa farmacêutica e trabalhou toda a vida com fitoterápicos. Lembrei muito do nosso amigo que poderia estar hoje presente, foi homenageado lindamente pelas suas palavras, né? José Raizeiro, né? Acho que lembrei muito da minha mãe nesse sentido. E as plantas curam. As plantas curam. Por quê? Existe uma energia frequencial nas plantas. Existem fotos, vocês seccionam a planta e você pode ver algo biofotônico ainda resistindo depois de uma planta ser seccionada. O que é isso? Se não um corpo, né, no vegetal ainda persistindo. Então, qual é a ideia quando eu trago a nossa ideia na medicina tradicional, a agregar na nossa fisiologia e no estudo da fisiologia, na própria medicina tradicional, a física quântica? Porque é ela que vai dar as respostas, como e por que um biofóton aparece, porque ele faz parte do binômio saúde-doença e aonde nós podemos intervir, né, com as medicinas tradicionais e aliando a medicina ancestral. Então, se nós não tivermos esse link, esse ponto de convergência e mudarmos um pouquinho o modo de pensar na caixinha dos médicos tradicionais, nunca iríamos conversar. Não haverá debate, porque não se entende a fisiologia se você não entende o resultado, né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o total apoio, né, ao Colégio Brasileiro dos Terapeutas.
normatizando uma área que precisa ser dada atenção, né? Então, porque senão o que vai acontecer? Que os médicos pensam na forma tradicional. Poxa, será que estou indo num massoterapeuta? Cadê a certificação? Onde é que é a experiência? Qual a faculdade, a formação? Quantos anos essa pessoa levou para tratar do meu corpo, né? A gente tendo um colégio brasileiro, o CRM pode conversar com ele. Por que não? Né? O CRM pode conversar com todos os segmentos, na medida que nós começamos ampliando a nossa consciência, né? E ampliando os nossos meios a nível de regulamentação e a nível de gestão dessas políticas de saúde, né? Eu acho que esse é o nosso entendimento com medicina tradicional. Mais alguém, gente? Com licença, tem 1 minuto de gravação que o Thomas me pediu, se o senhor permitir, Sim. para fechar, Sim. eu acho que fecha com chave de ouro. 1 minuto. Tá gravado? Como é que... Ah, sim, perfeito. Um exemplo de vida. Zé Raizeiro, meu querido amigo, meu querido irmão, um exemplo de vida. Um homem que tive o privilégio de conhecê-lo pela sua simplicidade, mas também pela sua sabedoria. Zé Raizeiro tinha uma qualidade que eu ainda não tenho. Ele entrava num mato, numa floresta, e ele conseguia fazer a identificação macrofármica das plantas, porque a fitoterapia, que era a principal ciência de Zé Raizeiro, é a mãe de todas as terapias. E ele vivia essa maternidade botânica pelo seu conhecimento e também pelo carinho de atender as pessoas. Quando ele atendia as pessoas com as plantas e o carinho, é como se a mãe natureza abraçasse com a planta e ele, o pai, abraçasse com respeito, carinho, que, ao meu entender, são ingredientes fundamentais para a cura, a recuperação e a promoção da saúde. Zé Raizeiro, que Deus te dê um bom lugar, que o lugar que você esteja seja um lugar de alegria e de conhecimento no plano espiritual. Deus é justo e certeza que irá dar a você esse bom lugar. Você faz parte do panteão dos raizeiros do nosso país. Bom mineiro, bom brasileiro, que Deus te ampare e te abençoe. Verdade. Essa audiência pública, como disse, surgiu por ideia aqui do professor Rogério, a gente conversando, né? Essa questão dos saberes e conhecimentos ancestrais e a própria medicina moderna, e que acabou, ele intitulou, né, o curador e o doutor, e foi um momento também assim especial para a gente poder homenagear o seu Zé Raizeiro. Não sei se vocês sabem, os primeiros debates que com certeza foi realizado nessa casa foi através dele. Eu iniciei meu mandato em 2003, e o seu Zé sempre falava comigo lá em Minas, nós temos que ir lá fazer o debate lá na Câmara dos Deputados. E nós realizamos grandes seminários aqui, coordenado por ele, o senhor participou, não é? Encontros assim que participavam aqui pessoas de várias regiões do Brasil. Me lembro que tinha pessoas vindo de Rondônia, do Rio Grande do Sul, não é? Que também já
trabalhava em torno da medicina ancestral, né, que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, parteiras, várias experiências exitosas que nós tivemos debater aqui nessa mesa da Comissão de Legislação Participativa. Portanto, em nome do seu Zé Rizeiro e também do professor Rogério, eu declaro encerrado esta audiência pública e, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Antes, porém, gostaria de convocar todos os deputados e deputadas, membros deste colegiado, para a reunião deliberativa da Comissão de Legislação Participativa, que será realizada quarta-feira, dia 29 de outubro, às 19 horas, neste plenário aqui da Câmara dos Deputados. Portanto, está encerrado a nossa audiência pública. Muito obrigado a todos e todas.